alunos. Nós vamos nessa aula estudar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Iremos deduzir essas relações. Para isso, vocês vão precisar seguir os passos e utilizar alguns materiais que vou dizer agora. Então, vão precisar do movimento do aprender, ok? Separe aí o seu movimento do aprender. Vão precisar de tesoura, cola, sulfite, tá? Um papel branco aí, um sulfite, régua, lápis, borracha, uma canetinha colorida ou caneta normal, só para colocar os nomes ali e fazer algumas anotações, ok? Pausa o vídeo, separe os materiais e volta aqui comigo. Seguindo, vamos lá. No movimento do aprender, vocês vão abrir o movimento do aprender, pegar o movimento do aprender, abrir lá no final. O meu eu já recortei, por isso não vou mostrar exatamente lá. O encarte 2. Lá no encarte 2, vocês terão dois triângulos azuis. Um deles é esse aqui, ó. Um dos triângulos é esse aqui, certo? Esse. Recorta esse triângulo, cola ao lado esquerdo aí do seu sulfite, esse maior, desse jeitinho que tá aqui. O outro triângulo, você pode perceber que ele tem a altura tracejada ali. Então, vocês vão recortá-lo de forma diferente. Vou mostrar para vocês. Então, o triângulo grande ficou recortado aí, no caso, dessa forma aqui. Colou do lado esquerdo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como colocar aí os nomezinhos, né, de cada triângulo. O outro triângulo tá assim, tá? Ó, tem uma altura ali cortando ele, então você vai fazer assim, ó, recortar esse triângulo e depois recortar em dois menores, né? Um pequeno, um médio e o grande. Assim, vão ficar com 3 triângulos nessa folha. Só que vocês não vão colar esse pequeno e o médio do jeito que ele tá aqui. Vocês vão fazer o seguinte: recortou, gira esse triângulo, ele vai ficar semelhante ao grande, ele vai ficar na mesma posição do que o grande, ó. Girou, vai ficar do lado avesso. Vou mostrar como fica a colagem ali, espera antes de colar. Não tem esse outro? Gira, ó, ele vai ficar, os 3 ficarão na mesma posição, com o ângulo reto aqui em cima, ó. Como que fica isso no papel? No momento que você gira, você vai perceber que o verso dele é de outra cor. Então, no papel, no seu papel que você vai acompanhar a aula, você vai ter isso aqui. Cola o que ficou grande inteiro do lado esquerdo da folha. Depois você cola o pequeno e o médio girado. Olha só, ele virou, todos ficaram com o ângulo reto aqui em cima, ó. Perceberam? Então, o que vocês vão ter aqui no papel, eu vou colocar ali no quadro, certo? Então, o que está aí no papel de vocês, nesse papel, desse jeito, é o que está aqui no quadro. Nesse ponto, colado os 3 triângulos, né? Vocês terão um grande, que é azul, 2 menores. Provável que o verso do encarte de vocês seja da mesma cor que o meu aqui, laranja, né? E 2 menores aqui, um pequeno, médio e um grande. 3 triângulos, vocês vão ficar colados aqui na folha para poder acompanhar. Para acompanhar todo o raciocínio, toda a construção dessas relações, é muito importante vocês nomearem os elementos desses triângulos como está aqui no quadro. Então, fixem aí, dá um pause, né? Uma pausa aí no vídeo. E nomeiem esses elementos. No triângulo maior, ele vai ser chamado de A, B, C. São os vértices. O lado que fica de frente com o vértice A eu chamo de Azinho. Esse outro eu vou chamar de Bzinho, é um B minúsculo, e aqui o C. Nós sabemos que dentro no triângulo retângulo
esses lados, eles possuem nomes especiais. Esse que fica de frente com o ângulo reto é a nossa hipotenusa. Quem forma o ângulo reto? Os lados que formam o ângulo reto são os nossos catetos. A é um cateto, B é outro cateto. Esse Hzinho aqui, ó, eu tracei do vértice C até a base dele, formando aqui com a base um ângulo reto, é a altura do triângulo ABC relativa ao lado AB. Essa altura eu vou chamar de H. Ficou um pedacinho aqui, outro pedaço aqui. Não ficaram dois pedaços ali divididos pelo ponto H? Então, esse pedacinho eu vou chamar de M. M é a projeção do cateto B. É como se você tivesse colocado uma luz lá e ele projetou aqui, né? O cateto B aqui em cima do lado AB. O cateto A também foi projetado aqui. Nós chamamos aqui M de navio, projeção do cateto A. Façam todas essas anotações aí no papel de vocês. Aqui, quando eu cortei esse pedaço, né? Tirei daqui, virei e coloquei aqui. Quem ficou lá em cima? O H. Quem tá aqui? O vértice A e o vértice C, né? Você fez isso aqui, ó. Tava aqui. Tchum. Então, o H que estava aqui, tá aqui em cima. O A que estava aqui, tá aqui. O C que estava aqui, tá aqui. Certo? A mesma coisa nós vamos pensar com relação a esse outro triângulo aqui, que nós vamos chamar de médio. Ó, peguei o triângulo, virei, tá? Só para eles ficarem todos na mesma posição e conseguirmos fazer essas relações. Virei, então, aqui era o H, aqui é o H. Aqui era o C, C. E o B aqui, tá? Ó, ele tava assim e nós viramos e colocamos ele ali. Nomearam, colocaram aí todos os nomes, as letrinhas, né? Colocando aí, então, para se organizar. Feito isso, ficou com esse papel aqui bonitinho aí do lado, na sua mesa de estudo. Deixa esse papel aí do lado. Pega o seu movimento do aprender e abra na página 40, certo? Na página 40, olha lá, vocês vão ter o triângulo roxo desenhado ali, igual a gente tem esse grande aqui, igual o seu azul aí do seu papel, igual eu tenho esse grande aqui no quadro, certo? Com os mesmos elementos lá, tudo bonitinho, ok? Vamos começar então o nosso raciocínio para formar essas relações. Primeiro, no item A, ele pediu para fazer o que nós já fizemos até agora, que era girar essas figuras, recortar, etc. Já estão nesse passo aí. No item A, pergunta, que ângulos são iguais? Que lados são semelhantes? Né? Que ângulos são iguais? O ângulo A tem a mesma medida, eles são coincidentes. O ângulo A no triângulo grande, o ângulo A no triângulo pequeno, são iguais. O ângulo A no triângulo grande, ele é congruente ao ângulo C no triângulo médio. Como assim congruente? Mesma medida, tá? Depois, nós temos o B, que tem a mesma medida que o C. Você pode ver isso pelo próprio recorte, né? Se você vem aqui, tinha ele aqui, no momento que você virou, você viu que ficou aqui o ângulo B. E se você vir aqui, com o mesmo recorte, onde você tinha aqui, ó, o ângulo C ali, o B, ó, vem aqui e mede pra ver, ó, o A aqui é igual ao C aqui, tá? Igualzinho, ó, mesma medida de ângulo. Você pode ver que eles têm a mesma medida. Bom, então nós temos alguns ângulos aqui que possuem a mesma medida. Vocês vão fazer essas anotações, pensando, olhando para eles,
pensando na mesma medida aí. Depois, também no item A, ele pergunta. Então, fechando, nós falamos que o A coincide, A é congruente a C, o C é congruente ao ângulo B, também tem mesma medida, e os ângulos retos aí também que são iguais. Quando nós pensamos nos lados semelhantes, que lados são semelhantes, nós vamos pensar assim, semelhante, né? Porque eu não posso falar que é igual. São 3 triângulos aqui semelhantes, eles têm semelhanças. E aí, nós vamos olhar assim, por exemplo, o lado AB no triângulo grande. Se você fosse procurar o lado AB no triângulo pequenininho, que lado seria? O AC, não é? São esses lados que a gente fala que são semelhantes. Se eu olhar no triângulo grande e falar o lado AC, pensar nesse mesmo lado, aqui no triângulo pequeno, a semelhança seria com o lado AH. E aqui, BC, semelhante ao lado CH. Posso ficar fazendo esse joguinho pensando no grande e no médio também. Posso ficar pensando assim também com relação ao pequeno e ao médio, certo? Então, que lados são semelhantes? São esses alguns exemplos aí do que eu falei para vocês, ok? No item B, fala o seguinte, o triângulo ABC, o grandão, tá? Sempre nós vamos falar assim, o grande, pequeno e médio. O ABC, ele é semelhante ao triângulo ACH? Aliás, ele não fez uma pergunta. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo ACH, certo? Julgue e justifique essa afirmação. Vocês acham que é semelhante? É semelhante, né? Então, como nós podemos justificar? O ângulo A é o mesmo. É o mesmo ângulo, tá? Tirando ele daqui, ele tá aqui. E ângulo reto. Então, pelo caso de semelhança ângulo, esse triângulo é semelhante a esse. B de bola, seguindo ali na nossa página agora, 41 do Movimento Aprender. No item C, o triângulo ABC, de novo o grande, é semelhante ao triângulo CBH, médio, tá? É uma afirmativa que ele fez, uma afirmação. Nós vamos julgar e justificar isso aí. Vocês acham que é semelhante? Novamente, ó, nós temos que o ângulo C é congruente ao ângulo A, tem mesma medida. Além desse ângulo, nós temos o ângulo reto também, comum nos dois triângulos. Novamente, pelo caso ângulo, são semelhantes. No item D, ele diz, o triângulo ACH é semelhante ao triângulo CBH. É semelhante? Sim, é semelhante. Nós vamos ter, podemos olhar entre eles as mesmas medidas e podemos também chegar à seguinte conclusão. Se o ABC é semelhante ao ACH e o ABC também é semelhante ao CBH, logo o ACH é semelhante ao CBH. O pequeno é semelhante ao médio também. Se o grande é semelhante ao pequeno, se o grande também é semelhante ao médio, então o pequeno é semelhante ao médio. Eles são semelhantes sim. E também podemos observar que tem esse ângulo congruente a esse de mesma medida, ângulo C, ângulo A e ângulo reto, ok? Então, por que saber se são semelhantes ou não? Para poder tirar dessa semelhança as relações entre eles, as proporções que vão existir entre eles e chegar nas fórmulas que são as nossas relações métricas do triângulo retângulo, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos chegar nessas relações métricas, que é o nosso objetivo aí dessa aula de hoje, ok? Eu refiz um pouquinho aqui o nosso quadro, pensando em espaçar um pouquinho mais para colocarmos essas relações.
certo? Lá no item E do seu movimento do aprender, na página 41, tá? No item E, nós temos lá 4 linhas mostrando ali as relações para vocês completarem, criando todo o raciocínio que nós vamos criar aqui juntos, ok? Eu nomeei, peço que vocês também nomeiem da seguinte forma. Lá está o item E. Então, vocês vão colocar na primeira linha como E1, certo? Então, vamos lá. Na primeira relação. Como nós vamos observar essas relações? Nessa primeira relação, nós vamos partir do triângulo pequeno, tá? E fazer a analogia entre, né, a proporção entre os lados do triângulo pequeno e do triângulo grande, certo? Vamos ver. Eu posso dizer olhando para esses dois triângulos, que o lado AC, tá? Lado AC está para o lado AH. Como a gente escreve essa questão assim, está para? Na matemática, nós colocamos aqui em forma de fração. É uma razão, é uma proporção que ocorre entre esses dois triângulos. O lado AC, venho aqui e escrevo AC. Está para AH, assim como, né, a gente coloca um sinal de igual, vem para o triângulo grande. Olhando para o lado AC, qual seria o semelhante no triângulo grande? O AB. Assim como AB está para AC? Sim, exatamente. Disso aqui, nós vamos continuar com os nomes que nós demos para esses lados, né? O lado AC é o nosso Bzinho aqui, ó, não é? Então, eu vou falar que B está para M, assim como C está para B. Então, dessa proporção, dessa observação entre as proporções desses triângulos, nós vamos fazer surgir aqui a nossa primeira relação métrica, a nossa primeira formulazinha a ser trabalhada, que vai nos dar informações para trabalhar com os triângulos retângulos aí também, com as medidas, descobertas de medidas, né? Olha só como, quando você chegou nesse ponto aqui, B está para M, né? Assim como C está para B, a gente não pode esquecer quem era o B, quem é o M, quem é o C, quem é o B lá desde o início. São quais elementos, né? O B é um cateto, o M é a projeção desse cateto, o C é a nossa hipotenusa e o B, né, já vimos ali é o cateto. Mas enfim, o que vamos fazer nesse ponto? Multiplicar em cruz. B vezes B, B ao quadrado, igual a C vezes M. Então, o que diz essa formulazinha, essa relação que nós chegamos agora? Ela diz que o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção desse cateto que nós elevamos ao quadrado, certo? Então, chegou a primeira relação que vocês vão utilizar ali. Segundo momento, na segunda linha aí que vocês têm no item E, ele vai comparar, nós vamos comparar ele junto com o movimento aprender, o triângulo médio, esse, ao triângulo grande, certo? O CBH ao ABC, ok? Então, ele pensa da seguinte forma, o BC está para CH, vamos escrever isso? O lado BC está para o lado CH, lado BC está para o lado CH, assim como no triângulo grande, o AB está para o AC. Então, vamos colocar os nomes aqui que nós demos. Quem é o BC? O Azinho, né? O Azinho
está para o H, que é o CH, né? Assim como no grande, o C está para o B de bola. Qual é a relação que nós vamos tirar aqui? De novo, nós vamos multiplicar em cruz. Quando é igualdade entre frações, nós podemos fazer esse artifício aqui. Multiplica em cruz. Eu vou multiplicar, então, o C pelo H, C vezes H, ok? É igual a vezes B. Deixa eu só ficar um pouquinho na frente para colocar aqui A vezes B. Não esquecendo o quê? Vocês não podem, do nada, decorar C vezes H, A vezes B. Aí você vai lá, olha um triângulo que não aparece essas letras em todos os triângulos, né? Tá aparecendo nesse que nós nomeamos dessa forma. Então, você tem que entender o que está acontecendo e aqui lembrar o quê? Quem é C? Hipotenusa. Hipotenusa vezes altura é igual a multiplicar a medida da hipotenusa vezes a altura, vai dar o mesmo valor do que se multiplicarmos um cateto por outro, certo? É a nossa segunda relação. Terceira relação que o movimento do aprender trouxe nessa ordem, eu vou seguir com vocês, fica mais fácil para vocês olharem na página 41, item E, e ir completando conforme nós estamos falando aqui, tá ok? Na terceira relação, nós vamos comparar o triângulo médio ainda com o pequeno, certo? Com o grande, perdão. O médio com o grande, certo? Nós vamos comparar os dois. E nós vamos falar o seguinte, esse lado aqui, ó, CB, vamos lá, CB está para CB, está para BH, ele traz assim, não é movimento aprender? Não, HB, né? O CB está para o HB, vamos seguir na ordem que ele coloca ali, tá? Assim como, é o sinal de igual, assim como. Ó, vamos ver pro grande? CB é quem aqui no grande? AB. Assim como o AB está para quem? O BC, daqui até aqui. Ó, esse está para esse, CB está para BH, assim como AB está para BC. Então, vamos colocar o nomezinho com as letrinhas ali menores, né? Quem é o CB aqui, ó? Ah, é o Azinho. O Azinho está para N de navio, assim como, né? O C, que é a hipotenusa aqui, né, no grandão, o C está para o Azinho aqui de novo. Olha que interessante. O que vai acontecer ali? Multiplique em cruz. A vezes A ao quadrado. A ao quadrado. C vezes N, né? Multiplica e deixa aqui. Terceira relação está aqui. Mas vamos ver o que fala nisso, porque, nossa, professora, às vezes eu vou ficar guardando. Não, vocês vão lembrar o seguinte. Quem é o A aqui no triângulo? Sempre nós vamos reportar no maior ali. Os outros só foram projetados para conseguirmos fazer toda essa relação. Quem é o A? É um cateto. Então, olha só, olha para essa relação e para essa. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, que é o C, vezes a projeção desse cateto que eu estou elevando ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a C vezes N. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele, desse cateto aí. Do outro lado, cateto ao quadrado, B ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Foi isso que nós fizemos aqui? Exatamente. Então, essas duas relações, você guarda com muita facilidade, porque elas são super parecidas. É o cateto ao quadrado
é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a sua projeção. Projeção daquele cateto que você elevou ao quadrado. Última relaçãozinha que temos aqui, né? Vocês percebem? Na verdade, essas relações são as mais importantes, as mais utilizadas. Vocês percebem que dá para tirar ali muito mais, né, relações com relação a tudo isso aí que está acontecendo, essas proporções e tal. Mas as mais utilizadas são essas 4, mais o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras também é uma das relações métricas, ok? Então, nós estudamos separado, primeiro o Teorema de Pitágoras e agora essas 4 aqui. Estamos chegando aí na 4ª relação e última relação métrica no triângulo retângulo. Bora lá? Na última, a gente vai comparar quem com quem? Triângulo pequeno com triângulo médio. Ah, pode. Podemos tirar as nossas relações daqui também. Lá nós vamos ter que, ele falou que HA, onde está o HA? Aqui. HA está para HC. Então, vamos lá. Segmento HA, tá? É um segmento. Um pedacinho ali de reta. HA está para o HC, assim como, quem é o HA aqui no médio? É o HC, assim como HC está para HB, né? Esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse, ok? E aí, nós vamos substituir pelas letrinhas, ó. Quem é o HA? É o M, né? Põe a setinha, vamos substituir. M está para H, que é a altura aqui do triângulo, né? Não podemos esquecer de colocar aqui a altura. É a altura lá do triângulo. Assim como o HC, que é a altura aqui de novo, está para... Quem é o HB aqui? O N, tá? Está para o N. Então, nós vamos ter o que aqui? Multiplique em cruz. H vezes H, H ao quadrado. M vezes N, deixa aqui. Essa, também bastante utilizada, nós vamos pensar no seguinte, ó. A altura ao quadrado é igual ao produto, a multiplicação de M por N, certo? E a última relação, que é o Teorema de Pitágoras, que é, nesse caso aqui, né, nós vamos colocar aqui como especial lá embaixo, porque, na verdade, ele colocou ali no item E, até a 4ª linha, né? Então, como aqui, especial, o Teorema de Pitágoras, que vai ser nesse caso, tá, gente? Não é para guardar com essas letrinhas, não. Quem é a hipotenusa nesse caso? C. Então, C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou pegar o cateto A elevado ao quadrado e somar o cateto B elevado ao quadrado. Essa aqui é a nossa 5ª, então, aí, relação métrica no triângulo retângulo. Ok? Então, vocês vão perceber que a atividade 7, que foi lançada para vocês como atividade domiciliar, lá antes das férias, né? Nesse momento aí que nós estamos passando aí de pandemia, estamos aí nos virando nos 30, né? Gravando a videoaula, fazendo vocês pararem, pensar um pouquinho de uma forma diferente, buscando de várias formas. Vocês vão perceber que lá naquela atividade que foi passada lá, ó, vou mostrar para vocês lembrarem. A atividade 7, ela traz exatamente a utilização dessas relações. Por isso que eu disse para vocês que era para aguardar mais um pouquinho, antes de eu tirar todas as dúvidas sobre a atividade, para vocês ainda
conforme as aulas iriam acontecendo, que vocês iriam conseguir resolver mais atividades ainda, tá ok? Então, eu vou depois voltar aí com vocês, vou continuar aí com vocês com um exemplo, como que a gente pode utilizar essas relações para encontrar as medidas aí dentro do triângulo retângulo. Dá um pause. Vamos colocar isso aqui num exemplo. Eu estou procurando nesse triângulo, que é um triângulo retângulo, observem bem essa questão, tá? Nós só podemos utilizar essas relações em triângulos retângulos, tá? São relações métricas no triângulo retângulo. Então, quando eu olhei para esse triângulo, ele é retângulo, e aqui eu estou procurando um valor de x e procurando um valor de y. Como é que eu tenho que proceder? Coloquei aqui ao lado, tá? Coloquei aqui numa listinha organizada para vocês aí anotarem novamente, as relações que nós encontramos, então, tá? Não esquecendo o que significa aí cada letra com relação à nossa dedução das fórmulas, né? Aqui nós temos que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Será que é essa que nós vamos utilizar aqui para encontrar o valor de x? Vamos ver quem nós temos, o que nós temos aqui e o que nós vamos encontrar, qual relação vai nos ajudar. Primeiro passo, a hora que a gente bate o olho nesse triângulo, ao ver que ele é retângulo e que nós temos dois catetos e que esse valor aqui dessa medida, né, vamos chamar aqui ABC, que a medida aqui AB, que vamos chamar de x, é o que com relação a esse triângulo? O x é a nossa hipotenusa, né? Ele fica de frente com o ângulo reto. Então ficou fácil. Primeiro, para encontrar o x, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, ok? Hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é o x, vai ser igual à medida de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certinho? Então, ficaremos com x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, ficamos com x ao quadrado igual a 100. Como nós não queremos x ao quadrado, nós queremos só o x, qual a operação inversa da potenciação? Radiciação. X vai ser igual a raiz quadrada de 100. Como estamos falando em medida, não podemos considerar o valor negativo ali da raiz quadrada. Então, o valor de x vai ser qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? A raiz de 100 ali que vai ser 10. Bom, encontramos então que o x aqui é igual a 10, ok? X é igual a 10. Falta encontrar o quê? A altura desse triângulo. Então, vamos olhar aqui nas relações e qual delas irá nos ajudar a encontrar a altura desse triângulo. Nesse primeiro caso, nossa, ela tem altura, ó, será que é esse? Então, aqui, a altura ao quadrado é igual a essa projeção que nós não temos, né? Que aqui seria o ponto aqui, por exemplo, H. Então, esse pedacinho, a gente não sabe quanto mede, a gente sabe o todo, de A até B, mede 10. Mas a gente não sabe quanto mede esse pedacinho e nem quanto mede esse pedacinho. Então, essa relação aqui não vai servir, ok? Essa relação, ela fala que o cateto ao quadrado é igual a projeção do cateto vezes a hipotenusa. Nem mencionou a altura nessa relação e nem nessa. Ninguém falou em altura, então elas não vão servir para esse caso, tá? Aí eu olho para essa outra relação e penso, aqui eu tenho hipotenusa vezes a altura é igual cateto vezes cateto. O que nós temos aí? Temos a hipotenusa? Sim, 10. Acabamos de encontrar. X igual a 10. Temos a altura? Não, é o que nós estamos procurando, que aqui foi chamado de y. Ok? Temos os catetos? Sim. Beleza, então quando nós temos aí todos os elementos, né? Basicamente aí todos não, né? Faltando só um elemento, aliás, que é aquele que nós estamos procurando, fica fácil de resolver.
Então, nós vamos, no lugar do Y aqui, eu vou colocar em outra cor para vocês visualizarem melhor. Vai ser o cateto X, que é 10, tá? Passar uma divisãozinha, 10 vezes a altura, que é o nosso Y, é igual ao produto dos catetos, é igual a 6 vezes 8. 10Y é igual a 48. Não quero 10Y, eu quero só Y. Operação inversa. Então, 48 dividido por 10. Então, o nosso Y vai ser 4,8. Facinho aí. Então, chegou aqui que o Y é 4,8. Resolvido, ok? Então, é dessa forma que vocês vão aplicar essas relações, certo? O que estou procurando, o que eu tenho, qual dessas formulazinhas, dessas relações irá me ajudar, ok? Então, voltem lá na atividade 7, daquela atividade proposta que foi proposta ali antes das nossas férias aí, né? E volta lá na 7, que vocês vão observar o uso dessas relações para a resolução daquela atividade. E sigam o nosso cronograma, a nossa rotina da semana, que lá também estarão propostas as atividades envolvendo, então, as relações métricas no triângulo retângulo. Espero que tenham entendido e estaremos juntos aí em nossas aulas síncronas. Qualquer dúvida, vamos bater um papo lá e tirar essas dúvidas, ok? Então, um beijo no coração e até a próxima!